Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero aproveitar que os irmãos estão sobre os vossos pés e convidá-los a abrir comigo as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, seu capítulo de número 26. Quero deixar aqui também as minhas considerações em gratidão a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, participando dessa linda festa, comemorando o 29º aniversário da nossa igreja e participando dessas palestras maravilhosas que esses dias muito enriqueceu as nossas vidas. Agradecer do fundo do meu coração ao nosso pastor Joel Freire, pela honra que nos dá de, nessa manhã, transmitir a palavra de Deus a essa igreja tão linda e tão maravilhosa. Eu vinha falando no carro que o nosso pastor é um pastor completo. O pastor, ele prega, ele ensina, ele canta, ele toca instrumento. Glória a Jesus. Ele rege coral. Nosso pastor é uma benção. Mas ele é muito corajoso, né? Nos colocar essa manhã para falar a esse grupo tão lindo, maravilhoso, e dividir um pouco a palavra do Senhor nosso Deus aos irmãos. Muito obrigado, meu pastor. Mateus 26, versículo de número 69. Glória a Jesus. Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez, com juramento: Eu não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Eu não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Por favor, tome o vosso assento. Glória ao nome do Senhor. O evangelista Mateus, quando escreve este trecho, essa passagem, esse pequeno passo que é incluído dentro do seu escrito, ele tem uma intenção de trazer um impacto na vida dos seus leitores. Enquanto ele menciona aqui Pedro, nesse relato, ele quer mostrar um discípulo que era o mais próximo de Jesus, que era aquele discípulo que estava sempre junto com o Senhor. Este relato, que ora acabamos de ler com a igreja, nos mostra que um discípulo mais próximo de Jesus pode correr o risco de abandoná-lo, pode correr o risco de negá-lo com um juramento falso. Mateus aqui quer mostrar que Jesus, ele é também, dentro deste texto, ou no contexto do seu evangelho,
que ele é o Messias, que foi prometido, que foi rejeitado até pelos seus mais íntimos amigos. Com isso, Mateus quer mostrar que Jesus realmente é aquele que deveria vir ao mundo, o Messias rejeitado. Os salmos e os profetas mostram isso, que ele seria rejeitado não só pelos seus inimigos, como também por seus amigos. Mateus também, escrevendo esse texto, ele quer nos desencorajar a agir como Pedro agiu. Ele quer mostrar que um discípulo de Jesus, mesmo perto dele, pode falhar. Jesus disse: todos vocês nesta noite se escandalizarão em mim. Pedro estava muito seguro de si. Ele disse para Jesus: eu não. Ainda que seja necessário morrer pelo Senhor, eu morrerei. E não negarei o Senhor. E Jesus disse a Pedro: você vai me negar, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante. Você vai me negar por 3 vezes. Pedro assegura dizendo: eu jamais farei isso. Isso faz que nós, os discípulos modernos, fiquem atentos. Paulo, ele disse que aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Porque ninguém há que esteja tão firme que não esteja passível à queda. Devemos estar alertas, porque pode acontecer conosco também. Há outras lições que Mateus quer apresentar nesse texto para nós. Nós vemos Pedro também neste texto se arrependendo. Se porventura nesta manhã, nesta reunião, existe alguém aqui que negou o Senhor, que talvez tenha se afastado dos caminhos do Senhor, tenha abandonado ao Senhor, eu quero dizer para você nesta manhã, que assim como Pedro, ele ouviu o canto do galo e chorou amargamente, é possível eu e você, ou você nesta manhã, ouvir o canto e chorar e se arrepender e retornar-se para os caminhos do Senhor. Eu queria convidar você nesta manhã a olhar algumas coisas neste texto lido. Através deste texto, eu queria te convidar a olhar para 3 etapas da negação de Pedro. No versículo 69, nós vemos a primeira negação de Pedro. Uma negação que foi crescendo. Ela foi crescendo na sua negação de uma forma assustadora. Uma negação que foi aumentando na sua ênfase. A negação de Pedro, ela foi se tornando cada vez mais veemente no seu furor. Essa é a primeira etapa da sua negação, eu a chamo de a negação dissimulada, ou dissimulada. Versículo 69 diz: ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio, aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus da Galileia. O que é uma negação dissimulada? É algo sutil,
é algo mascarado. A negação dissimulada, ela demonstra alguém não verbalizando de fato a sua negação, de um modo mascarado, de um modo escondido. Jesus, aqui, está sendo negado por Pedro de forma disfarçadamente. Eu e você somos discípulos de Jesus e muitas das vezes somos interrogados por pessoas que não nos conhecem, na escola, no trabalho, na nossa vizinhança, e muitas das vezes nós somos tentados a esconder e não verbalizar a nossa fé que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se alguém deixasse de declarar de fato aquilo que Jesus Cristo é para ele. Ele não consegue, de forma clara, expressar o amor que ele tem por Deus. Ele não consegue dizer para as pessoas, de fato, o seu posicionamento e a sua fé cristã. Pedro está dizendo para esta criada: eu não entendo o que tu dizes. Quando ela pergunta para ele: tu também estava com Jesus da Galileia. Não declara com todas as suas letras que seguia Jesus. É quando você tenta fugir de algumas situações para não pagar o preço que é imposto sobre quem é um discípulo de Jesus. Negar a Cristo de forma dissimuladamente é esconder a fé. É fugir de situações onde a sua fé pode ser exposta. Nesse versículo 69, ele se colega no versículo 38 do mesmo capítulo. Eu queria que você lesse comigo o versículo, 58, que diz: mas Pedro seguia de longe até o palácio do sumo sacerdote, e entrando sentou-se com o servo para ver o fim. Este versículo 58 acontece ao mesmo tempo em que Jesus está sendo questionado e atacado pelas autoridades. Ao mesmo tempo que Pedro está sendo abordado por aquela criada, por aquela serva, as histórias estão andando em paralelo. Pensa, enquanto está acontecendo a cena de Jesus, com as autoridades, com o sumo sacerdote, com o sinédrio, no mesmo tempo está acontecendo com Pedro. Só que Jesus tem um comportamento diferente diante das ameaças do que Pedro estava tendo. O texto diz que ela se aproxima dele. Não era um sumo sacerdote, não era um grande soldado, não era uma autoridade do sinédrio, não. Era só uma criada, era uma serva. Ela não representava nenhuma ameaça para Pedro, nada. Ela se aproxima e disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ela estava dizendo que Jesus tinha vindo da Galileia e que Pedro provavelmente tinha vindo da Galileia junto com ele. Ser discípulo de Jesus, muitas das vezes, requer de mim e de você uma afirmação clara, uma afirmação objetiva, dizendo: sim, eu pertenço a Jesus.
O Senhor Jesus é meu Salvador. Ele é o Rei da minha vida. É Ele que perdoou os meus pecados. É Ele que me resgatou da minha vida miserável que eu vivia. O versículo 70, nós vemos o que Pedro faz. O que Pedro fala. Versículo 70, mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. Por que é que Mateus coloca esta expressão diante de todos? Ele negou a Jesus diante de todos. Porque ele queria mostrar que Pedro cometeu o pecado que Jesus já havia condenado no capítulo 10 e o versículo 33. Não sei se é possível colocar para a gente lê-lo. Mas ele negou diante de todos, ou seja, capítulo 10, verso 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Pedro estava cometendo esse grande pecado. O pecado de negar a Cristo diante das pessoas. Veja como Pedro nega Jesus. Eu não sei o que dizes. Ele nega de forma dissimulada. É mais ou menos dizer assim: eu não estou entendendo o que você quer dizer. Alguém chega perto de você e pergunta: escuta, você é diferente, parece que você é crente, evangélico. E ele, devido ao medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceitado, ele simplesmente diz: não tenho tempo agora para a gente falar sobre esse assunto, a gente fala em outro momento. Ele não nega verbalmente, ele nega Cristo de forma dissimulada. É como sair de fininho, né? É evitar o confronto. É evitar a oportunidade de testemunhar abertamente, de dizer sim, eu pertenço a Jesus. O problema é que essa negação ela vai crescendo dentro da pessoa. Essa negação ela vai tomando força dentro de Pedro. E ela chega a um processo de progressão, a ponto que não podemos acreditar no que Pedro faz, ou no que Pedro fará. A segunda etapa da sua negação, que cresce, está no versículo de número 71, que diz: e ele saindo para o pórtico, ou seja, ele está fugindo da pergunta se ele tinha estado com Jesus. E ele responde de forma dissimulada, dizendo: não entendo o que dizes, não sei o que você está perguntando, não tenho tempo para te responder agora, falamos disso em outro momento. Então nessa hora ele sai do pórtico, e uma outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. No versículo 72, nós vemos como ele nega. Eu a chamo de negação com juramento falso. E ele negou outra vez com juramento: eu não conheço este homem. Ele foi visto por essa outra jovem, essa outra criada. E ela, é interessante que não fala com Pedro como a primeira falou. Ela agora fala com as pessoas apontando para Pedro. A primeira vai até ele e diz: tu estavas com Jesus. E ele, de forma dissimulada, diz: não entendo o que você está falando. E foge, sai daquela cena. A segunda criada, quando vê, a Bíblia diz que ela não fala direto para ele. Ela é mais ousada, essa segunda criada. Então ela olha para as pessoas e aponta para Pedro dizendo: este
estava com Jesus. Com isto, Pedro, ele faz uma negação com juramento falso, quando ele ouve essa jovem dizendo que ele estava com Jesus, o Nazareno. É interessante nós notarmos as duas perguntas dessas jovens. A primeira, falando com Pedro, ela menciona o Jesus Galileu. Mas a segunda, falando com as pessoas e apontando para Pedro, ela menciona o Jesus Nazareno. Essa expressão, Jesus Nazareno, deveria causar em Pedro um impacto muito maior do que o Jesus Galileu. Porque quando ela disse, ele estava com Jesus e chamou-o de o Nazareno, é uma citação profética do capítulo 2 e o versículo 23 de São Mateus. Possamos lê-lo. Glória a Jesus. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nesse momento, Pedro deveria ter parado e visto o que estava ocorrendo com a sua vida naquele momento. Porém, o texto diz que ele negou outra vez, porém aqui com um acréscimo, com juramento falso. Ele disse, eu não conheço este homem. É interessante notar que na língua grega, esta frase tem uma sonoridade que mexe com quem ouve. Eu não falo grego, mas essa frase diria mais ou menos assim, huk, oida, tonantropan. Eu não conheço este homem. Quando Pedro é interrogado por essa jovem, falando com as pessoas, apontando para Pedro, Pedro o nega de forma com juramento falso, e ele expressa desta forma. A negação dele, ela é com um juramento falso, e ele expressa deste modo, eu não conheço este homem. Ele olhou para todas as pessoas que estavam ali, ele olha para aquela moça, e diz, huk, oida, tonantropan. É uma frase que causa impacto emocional em quem ouve. Ele virou as costas para Jesus naquela hora. E às vezes acontece isso conosco também. Quando temos medo de afirmar nossa fé diante das pessoas. Quando temos dificuldade de confirmar a nossa vida cristã diante do mundo. Aqui ele comete um grande pecado, não só externo, mas também interno, porque tem um potencial dentro dele que está crescendo cada vez mais. E de fato cresce, porque agora ele vai entrar na terceira etapa da sua negação. No versículo 73, pouco depois, diz o texto, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. A primeira negação, dissimulada, é uma simples criada que lhe pergunta, tu estavas com Jesus?
E ele responde de forma muito sutil, como que saindo de fininho, dizendo: não entendo o que você está dizendo. A segunda negação, de novo, uma outra criada. Mas ela não fala para ele, ela fala para as pessoas apontando para ele. Certamente ele estava com Jesus. E ele diz: eu não conheço, com juramento, dizendo: nunca vi este homem. E agora a terceira etapa da sua negação. Não é mais a primeira e nem a segunda criada. Agora são aqueles que estavam ali. Eles se aproximam de Pedro e eles dizem: certamente tu também és um deles, pois a tua palavra te denuncia. Se você observa o versículo 74, o evangelista Mateus, ele começa dizendo assim: então. Essa expressão então, ela é muito enfática. Ele agora precisa convencer que realmente não havia nada que a ver com Jesus. Por isso que Mateus ele usa essa expressão então. Ou seja, ele não conseguiu convencer a primeira criada. Ele não conseguiu convencer a segunda criada. E agora as pessoas é que o interrogam dizendo: certamente você estava com ele, porque a tua fala te denuncia. E aí o texto começa dizendo no versículo 74, então. Ou seja, Pedro agora vai reunir todas as suas forças. Pedro agora vai tomar uma decisão de comprovar ou de tentar convencer os seus ouvintes que, de fato, ele não tinha nada que a ver com Jesus. O texto diz que ele, naquele exato momento, é assustador, meus irmãos. Ele começa a imprecar. Essa palavra imprecar vem de praguejar. Ele começa a produzir maldições. Ele começou a amaldiçoar naquele momento. O texto não diz que ele estava amaldiçoando a si próprio. O texto não diz se ele estava amaldiçoando as pessoas que ali estavam. Mas é muito provável que ele quis mostrar para aquelas pessoas que ali estavam que ele não tinha relação nenhuma com Jesus. E a única forma dele mostrar que ele não tinha nada a ver com Jesus era amaldiçoá-lo. Era amaldiçoar o próprio Senhor. Então ele começa a dizer: eu não conheço esse homem. Maldito seja! Eu não conheço esse homem. Maldito seja! Só que o versículo 74 diz que quando ele disse dessa forma, então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço este homem. O texto diz, Mateus menciona, que imediatamente o galo cantou. Glória a Jesus. Imediatamente o galo cantou. A noite ainda não tinha acabado. Jesus tinha dito para ele que naquela noite, antes que o galo cantasse, ele o negaria por bem 3 vezes. Na hora que o galo cantou, o texto menciona dizendo que ele se lembrou do que o Jesus tinha dito no versículo 34. Nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele se lembrou disso. E saiu e chorou amargamente. O canto
trouxe a Pedro à sua memória o que Jesus havia dito para ele. Sabe, existe um canto que nos traz à memória a voz do Senhor. Alguma coisa que Jesus nos falou lá atrás. O canto que anuncia o fim de uma noite de desvios. O canto que anuncia o fim de uma noite de infidelidade. O canto que anuncia o fim de uma vida de pecado e de desonra ao Senhor. Se eu e você lermos o verso 31 e 32 do texto que estamos lendo, encontraremos a seguinte expressão: então Jesus lhe disse: todos vós escandalizareis por minha causa esta noite, pois está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Nesse texto nós podemos ver que Jesus havia previsto que todos seriam espalhados. Mas no versículo 32 lido, ele diz que depois da sua ressurreição, ele iria adiante deles para a Galileia. Depois desta noite, depois daquele momento, Jesus está prometendo um encontro. Haverá um encontro de esperança. Haverá um encontro de perdão. Haverá um encontro de reconciliação. Haverá um encontro de restauração. Esta é a última citação de Pedro neste livro de Mateus. A última citação que eu e você vemos Mateus mencionando Pedro, está descrito ele chorando amargamente. Não se vê mais de Pedro no Evangelho de Mateus. Porém, no versículo 32, nós sabemos que vai haver um encontro. Depois disso, Jesus morre. Jesus é sepultado. No terceiro dia, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram ao túmulo para embalsamá-lo. Lá, quando elas chegaram, com o óleo, com o perfume, elas encontram um jovem, assentado, vestido de branco. Ele disse a elas: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. E aquele jovem vestido de branco, o anjo do Senhor disse: ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas o que me chama a atenção é em Marcos capítulo 16, versículo 7. É que Jesus, naquele momento da sua morte, da sua ressurreição, e de que essas mulheres iriam para ungir o seu corpo, para embalsamá-lo, ele havia deixado um recado para o anjo, para dizer àquelas mulheres, a fim de que elas levassem uma mensagem aos seus discípulos e também a Pedro. Aquele anjo diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Pedro certamente se sentia excluído. Ele tinha negado o seu Senhor. E ele tinha negado a tal ponto de imprecá-lo, de amaldiçoá-lo. Mas diz o texto que Jesus, ele queria restaurar Pedro. Que Jesus queria trazer o perdão para Pedro. Que Jesus queria trazer uma nova história para a vida de Pedro.
E quando esse anjo transmite essa mensagem, dizei aos meus discípulos, e a Pedro, Deus está dizendo, a esperança. Para você que talvez virou as costas um dia para o Senhor. A esperança que talvez você, que um dia abandonou os caminhos de Deus, parou na sua caminhada, se envolveu com este mundo. A esperança, Cristo quer restaurar sua vida. Cristo quer liberar o perdão sobre a sua alma. Cristo quer levantar você de novo. Ele sente saudade de você. Não importa quanto distante você tem andado. Não importa quanto distante você tem vivido de Cristo. Hoje, nessa manhã, é o dia da sua restauração. Hoje, nesta manhã, é o dia que Cristo escolheu para te dizer, venha, eu te perdoo. Eu te restauro. Eu te levanto. Eu te sustento com a minha mão. Pedro, ele não imaginava. Ele não esperava. Pedro jamais acreditava que ele teria de novo o amor de Deus sobre a sua vida. O perdão de Deus sobre você. Quando essas mulheres chegam naquela sala, onde todos os discípulos de Cristo estavam reunidos, e elas transmitem a mensagem que o Cristo morto agora estava vivo, ressuscitado dentre os mortos. E que ele tinha mandado um anjo do céu com uma mensagem dizendo, ide a Galileia, porque ele os espera lá. Há um encontro em Galileia, há um encontro ali. E quando é transmitido essa mensagem, a Bíblia diz que elas também olham para Pedro e diz, ele também mandou chamar você. Glória ao Senhor. Chamou Pedro de volta. Você consegue imaginar Pedro saindo daquela casa, João junto com ele, correndo em direção ao túmulo, para ver se de verdade Cristo havia ressuscitado. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus encontra de novo com Pedro. Pedro é restaurado. Pedro é perdoado. Pedro sente o amor de Deus de novo. Eu não sei quanto distante você esteja, mas essa manhã, Jesus está aqui. Ele quer perdoar você. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer dar uma nova chance para você. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. As nossas negações e as nossas dúvidas com respeito à nossa fé traz tristeza, choro, amargo. Mas Deus não te deixará assim nessa manhã. Você não continuará com esse amargo na sua alma. Você não vai continuar com essa tristeza no seu coração. Hoje é manhã, hoje é dia de você abraçar de volta com o seu Salvador. E sabe, meus irmãos, Pedro está disposto agora, depois do reencontro com Cristo, depois do perdão, depois da cura e da restauração, dizer para o mundo, dizer para as pessoas, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Senhor. Pedro agora está disposto a dizer, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Pedro está disposto a morrer por causa do Evangelho. Pedro está disposto agora a pregar o Evangelho, a ganhar almas para o Senhor. Esta manhã Deus te chama, esta manhã o Senhor te restaura, esta manhã o Senhor te abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.